Para quem veio terça passada, nós vamos continuar. Para quem não veio, ou não pôde vir, né? Então você perdeu a introdução do estudo. Bom, nós estamos falando sobre o trono da graça. E na terça passada, a gente falou sobre a grandiosidade do trono de Deus, conforme relatado na Bíblia. Amém? A grandiosidade do trono de Deus. Quem veio terça? Quem pôde vir terça? Bom número. Então vocês se lembram, vocês devem ter anotado. Nós terminamos dando aquele exemplo de Apocalipse 20, lembra? Versículo 11, quando se instala a sessão do juízo final. A sessão do juízo final. Então a Bíblia diz ali que a visão do trono de Deus, João fala de um grande trono branco, era tão assustadora que os céus e a terra quiseram fugir daquilo e não tinham onde se esconder. Quando a gente fala em trono de Deus, o que você pensa? Você pensa num trono igual da rainha da Inglaterra, assim, no imperador do Japão? O que você pensa? Porque nós temos o costume de deixar Deus bem pequenininho, né, irmãos? Nós. Porque nós somos pequenos, então a gente só raciocina em termos de coisa pequena. Né? Mas nós já aprendemos aqui, eu já falei para vocês que Deus mora fora do universo material. Né? Onde é que Deus mora mesmo? Na eternidade. O que é a eternidade? Em Isaías 57:15 diz lá, assim diz aqui, porque assim diz aquele que é santo e que habita na eternidade. Né? A eternidade é um lugar fora do universo material, onde não há contagem de tempo e nem de espaço, conforme nós entendemos aqui. As distâncias não se medem, o tempo é impossível de ser cronometrado e tal. Bom, então, quando se fala no trono de Deus, o que você imagina? Imagina o juízo final, irmãos, uma sessão do júri. Pensa numa sessão do júri instalada, só que o juiz é Deus. Vocês sabem que os sábios hebreus dizem que o trono de Deus está suspenso na imensidão, é um negócio suspenso, igual o planeta Terra, assim, ele não está lá suspenso? O trono de Deus é assim, sustentado por querubins, por anjos. Por isso que a Bíblia fala no Salmo 80, versículo 2, que o Senhor está entronizado acima dos querubins de glória. Né? Por que eu estou dando esses detalhes aqui? Porque para você ter uma ideia da grandiosidade do trono de Deus. Todo mundo que teve uma visão do trono de Deus, ele ficou chocado, ficou em choque. Nós lemos aqui terça-feira passada, lá em Isaías capítulo 6, está lembrado? Isaías teve uma visão do quê? Do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
E o que Isaías falou? Vou morrer. Vou morrer. Eu vou morrer porque eu sou um cara da boca suja, ou seja, eu sou um sujeito impuro e habito no meio de um povo impuro também, e os meus olhos viram o Senhor. Ele falou, eu vou morrer. E devia morrer mesmo aquele desgraçado. Por que ele não morreu? Por que nós não morremos todos aqui hoje à noite? Por causa da misericórdia de Deus. Por causa da misericórdia de Deus. Então a Bíblia diz que um anjo pegou uma brasa do altar com uma tenaz, desceu lá no profeta, tocou nos seus lábios e disse, eis que os teus pecados são purificados. Bom, terça passada, entre outras coisas, porque a gente falou de muita coisa, a gente falou do juízo final aqui, entramos numas encruzilhadas aqui para lá e para cá, né? Porque a gente já aproveita e já vai ensinando, já vai orientando os irmãos na palavra, né? Mas, de modo geral, na terça passada a gente falou da grandiosidade do trono de Deus. Aí vem o belezinha do apóstolo João. Perdão, João não. Aí vem o escritor aos Hebreus, que foi o versículo que nós lemos aqui, 4,16, está lembrado, né? Você deve estar marcado aí num caderno, com tudo anotado já, né? Você deve ter feito uma ata, terça passada, né? Você não faz uma ata? O governador do estado chamou a atenção de um colega de vocês, de um coronel, né? Publicamente lá. Governadorzinho porcarinha, né? Deus quiser, termina logo. Arruma qualquer outro para pôr no lugar, né? Muita arrogância, muita... Ele não está no Brasil. Né? Aí foi chamar a atenção de um coronel na reunião, e o coronel fazendo a ata. Estava no celular fazendo a ata, porque o comandante-geral tinha incumbido ele de fazer a ata da reunião. Mas a mula do governador, né? A mula paralítica, né? Com todo respeito à mula, né? Que não sabe de nada, pensando que sabe, chamou a atenção do homem que estava fazendo a ata. Por que eu me lembrei disso? Porque cada estudo desse, você tinha que lavrar uma ata no teu caderno aí. Marcar tudo, né? Bom, então o título, o versículo que nós tomamos para tomar por base aí foi Hebreus 4,16, que diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, depois que a gente vê a grandiosidade do trono de Deus, aí vem o escritor e diz assim, acheguemo-nos confiadamente. Em outra tradução diz, com ousadia ao trono da graça. Mas como assim? Como assim chegar ao trono da graça confiadamente? Eu lembro na minha terra dizer assim, fulano é confiado, hein? Né? Não falava? Vai entrando, vai abrindo a geladeira, pessoa confiadinha, né? Então, a Bíblia diz que é para a gente chegar ao trono da graça assim,
confiadamente, com ousadia. Mas como? Se o trono da graça é uma coisa espantosa. Como? Irmãos, é interessante observar que antes do pecado, antes do homem pecar, tínhamos acesso à presença do próprio Deus sem qualquer cerimônia. Vamos ler Gênesis 3, do 6 ao 13. Gênesis 3, do 6 ao 13. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, aventais de folha de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. É um tal de jogar a culpa um no outro, né? Deus pergunta para o Adão, ele fala: foi a mulher. Deus pergunta para a mulher fala: foi a serpente. É um tal de passar a bola para os outros, né? Ninguém quer assumir responsabilidade de nada. Mas, irmãos, aqui nessa passagem, a gente percebe que tínhamos comunhão com Deus assim, ó. A Bíblia fala que na viração do dia, Deus ia lá no jardim do Éden bater um papo com Adão e Eva. Que bom que era aquilo, né? Mas a gente consegue estragar, né, irmãos? A gente não consegue estragar tudo. O troço tá bom. O troço tá bom. Olha, o que eu conheço de gente que já falou para mim: eu era feliz e não sabia. Não, nós somos especialistas de arrumar BO na vida. Estava tão bom, eles conversavam com Deus face a face, antes do pecado. Agora observe, no momento em que o homem pecou, abriram-se-lhe os olhos. Os olhos deles se abriram. E eles viram que estavam nus. Tiveram vergonha e se esconderam. Guarda isso. Os olhos deles se abriram. Agora, se abriram para quê? Para que os olhos do homem e da mulher se abriram lá no Éden, depois do pecado? Se abriram para o que eles perderam.
Mas daí já foi. Hã? Mas daí já foi. Daí já foi. É a menina que chora porque está com tão grave. Não cuidou antes. Agora, já era, minha filha. Um abraço para o gaiteiro. Agora, já era. E qualquer providência que tomar agora só vai piorar. Não é? Então, o pecado abre os nossos olhos. Aí tem uma mensagem nisso aí. Para que abre os olhos? Para aquilo que a gente perdeu. Bye, bye. Já era. O pecado nunca faz você enxergar algum lucro. Só perdas. Aliás, é uma coisa que o diabo adora fazer. Ele usa uma pessoa, mastiga, passa no cilindro, igual cana, e joga o bagaço lá. E daí ele fica mostrando para a pessoa, olha o que eu fiz com você. Ó. Ele adora fazer isso. Quando o ser humano pecou, irmãos, desobedeceu, ele descobriu que uma determinada coisa morreu na vida dele. Quem sabe? A comunhão com Deus. O acesso a Deus. Ó, a porta, ó, fechou. Presta atenção nisso para você entender o resto depois. O pecado nunca faz você enxergar algum lucro, só perda. Quando o homem desobedeceu, ele descobriu que algo morreu na vida dele. E o que foi que morreu na vida do homem? O acesso a Deus. O acesso a Deus. Mas o ser humano é criativo, né? O ser humano é criativo, né? O ser humano não é criativo? A gente acha que as soluções para os problemas complexos são simples. Está errado, viu, irmão? Irmã? O homem é criativo. Nós somos especialistas em fazer gambiarra. Marrar com arame, quebrar o galho, colar com durex. Nós somos especialistas de fazer gambiarra. Solução que não soluciona nada. Caiu um prédio em Fortaleza agora. Por quê? Porque estava bem feito, é? Não, gambiarra. Gambiarra. Ser humano é especialista em fazer gambiarra. Ora, a mulher olhou para o homem olhou para a mulher e falou, ó, descobrimos que estamos nus. Isso é coisa fácil. Pega lá umas folhas de figueira e vamos fazer uns aventais. Pronto. Cobrimos a nudez. Resolvido. Resolvido nada. Por quê? Porque havia algo que o homem e a sua mulher não haviam percebido. O que é que o homem e a mulher não haviam percebido? É que quando eles ouviram a voz da serpente e obedeceram à serpente, que era a porta-voz de Satanás, quando eles obedeceram à serpente, eles não apenas tropeçaram, eles não levaram apenas um escorregão, eles mudaram de pai ali. Sabe qual é o problema da humanidade? É que a humanidade mudou de pai. O pai da humanidade
é Satanás. O pai deste mundo é Satanás. O mundo jaz no maligno, diz o apóstolo João. Olha lá em João 8:44. João, Evangelho de João, 8:44. Aqui, Jesus está tendo um diálogo elogioso com os fariseus, porque Jesus gostava muito dos fariseus, né, irmãos? Jesus adorava aqueles hipócritas, né? Então, num daqueles diálogos elogiosos de Jesus com os fariseus, ele diz assim para eles: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus olhava para os fariseus e dizia: vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai de vocês. O diabo é o pai de vocês. Como é difícil você falar para uma pessoa: você é um filho do diabo, viu? O que você acha? Como é difícil? Não é difícil? Então arruma um jeito de falar. Arruma um jeito de falar. Mas as pessoas têm que saber que todos aqueles que vivem debaixo do jugo do pecado, que não foram justificados ainda, porque não receberam Jesus como Salvador, são filhos do diabo, continuam debaixo do domínio do velho pai. É difícil. Mas aquilo que é difícil dá um jeito e torna fácil. Os nutricionistas aí têm orientado as mães para os filhos comer legumes. A criança não gosta de espinafre, de aqueles troços horroroso. Põe na pizza. Casca na pizza que o monstrinho come tudo. Mas a verdade é essa, né? Lá no jardim do Éden, o homem caiu, virou as costas para Deus, ouviu a voz da serpente e obedeceu à serpente. Naquele momento ele recebeu a natureza do seu novo pai e continua até hoje. A não ser que tenha sido lavado no sangue de Jesus. E é isso que nós vamos ver agora. Veja só. Quando eles pecaram, eles deveriam cair mortos, porque eles estavam mortos para Deus. Quando eles receberam a natureza do novo Pai, eles deveriam cair mortos ali mesmo, mas a misericórdia de Deus falou mais alto. E o que Deus fez? Tomou animais. Vamos ler lá no capítulo 3 de Gênesis. Vocês já sabem, né? Mas vamos ler, irmãos, porque Bíblia é comida, viu? Só olhar para a comida não enche a barriga, tem que comer, né? Capítulo 3.
Isso. 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Quantas vezes as pessoas passam por aqui, lê e não vê nada. Isso aqui é um marco. Porque para Deus fazer vestimentas de pele, Ele matou animais, não matou? Deus não derramou sangue de animais para tirar a pele? Ou Ele tirou do animal vivo correndo? Não. Então, o que Deus fez, Ele permitiu que um outro sangue, sem a mancha da desobediência, do pecado, Deus permitiu que um outro sangue que alimentava a vida de uma outra criatura de Deus, substituísse o sangue do homem, a vida do homem que deveria morrer naquele momento. Sangue foi derramado para que o pecado do homem fosse o quê? Coberto, roupa. Roupa é cobertura. Irmãos, porque o elevado padrão de justiça e santidade de Deus assim o exige. Um animal foi morto, sangue derramado, para que a sua pele cobrisse. Deixa eu perguntar para você, quem que cobriu Adão e Eva? A pele do animal ou o sangue do animal? A pele é só um detalhe. O ponto que nós devemos entender é que sangue foi derramado, sangue, sem nenhuma culpa, pelo pecado do homem. E a justiça de Deus determina uma vida por outra vida. A alma que pecar, esta morrerá. Mas a misericórdia falou mais alta. Vamos pegar essa ovelhinha aqui, essa outra aqui, eles vão morrer no lugar do homem pecador. Então aqui não está tratando de pele, viu, irmãos? Aqui está tratando do quê? De sangue. De sangue. Ocorre, porém, que o sangue dos animais apenas cobria o pecado do homem, não eliminava o pecado. Cobria. Ora, lá no Éden, o sangue do animal foi derramado para tirar a pele e cobrir o pecado do homem. Não remover. Não remover. Por quê? Por que o sangue dos animais e depois os animais foram sendo mortos, e o sangue derramado sobre o altar, O sujeito pecava, legava um animalzinho lá, o sacerdote matava, derramava o sangue. No dia seguinte ele pecava de novo e voltava de novo lá com o animal para cobrir o pecado dele. Por que o sangue dos animais não removia o pecado, apenas cobria? Quem sabe? Era um sangue inocente. Era um sangue sem culpa. Mas por que não removia o pecado? Só cobria. Porque a espécie que morria não era a espécie que havia pecado. Entendeu? Quem foi que pecou? Os caprinos,
os ovinos, os quadrúpedes, os primatas. Não. Os vertebrados, invertebrados, as aves. Não. Quem pecou foi o homem. Eu quero que você comece a entender agora. O único sangue que poderia pagar a culpa do pecado do homem seria o sangue de um outro homem que não tivesse pecado. Entendeu agora? E onde é que nós vamos achar um homem sem pecado? É por isso que o próprio Deus que fez o céu e a terra se fez homem. E foi gerado pelo Espírito Santo na barriga lá de uma virgem e nasceu como homem. E o nome desse pedaço de Deus é Jesus Cristo. Para poder derramar um sangue limpo, puro, sem nenhum vestígio de pecaminosidade, para efetivamente remover o nosso pecado. Por quê? Porque o sangue dos bichos apenas cobria, mas não removia. Por quê? Porque quem pecou é que tem que dar conta do assunto. Não foram as ovelhas que pecaram. Se fossem as ovelhas, o sangue da ovelha resolvia o problema. Vamos achar uma ovelha sem pecado, ela morre por todas as ovelhas. Está entendendo, irmãos? Isso aqui parece que eu estou dando aula no jardim da infância. Bem quebradinho o negócio mesmo, para os irmãos entender mesmo. Porque assim me foi ensinado uma vez. O que eu estou passando para vocês, eu aprendi no início dos anos 70, na escola dominical. Não entendi. Ficaram no seio de Abraão depois que morreram, esperando Jesus expiar o pecado na cruz. Depois Jesus foi lá, pegou um Uber, passou lá e levou eles. Eles ficaram lá na região dos mortos, num lugar chamado Seio de Abraão, né? Lá estavam quem? Os que morreram na esperança da salvação, mas a salvação não tinha sido feita ainda. Então, é o que diz a Bíblia, ninguém subiu ao céu a não ser o que desceu do céu. Um dia um grande pregador levantou uma dúvida, dizendo assim: irmãos, lá na cruz do Calvário, Jesus disse para aquele ladrão, aquele que foi morto, aquele que se arrependeu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí o pregador, você vê o que é a falta de revelação. A falta de revelação na vida do crente é a mesma coisa de um jogador de futebol que falta uma perna, viu, irmãos? É horroroso o negócio. Aí aquele pregador, um pregador importante, ele disse: irmãos, aqui nós temos que interpretar isso aqui. Hoje estarás comigo no paraíso, mas Jesus não tinha subido para o céu ainda. E eu no banco ouvindo, que eu queria comer a cadeira, que se tivesse uma mostardazinha assim, eu comia a cadeira na minha frente, sem poder fazer nada. E criou-se aquele climão, aquela dúvida. Ai, meu Deus, quanta falta faz o conhecimento. É por isso que diz o profeta Oséias, né? Capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Quando Jesus disse para aquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso, de qual paraíso que ele estava falando? É daquele lá já do terceiro céu? Não. Ele está falando do seio de Abraão.
a região do Hades, onde se encontravam os espíritos dos santos de Deus da velha aliança. Lá naquele lugar, vocês já leram a parábola do rico e do Lázaro? O Lázaro morreu e foi para onde? Para o seio de Abraão. Estava lá no gozo. E o rico lá, o miserável, ele não foi para o inferno porque era rico, porque ele não temia Deus, né? E lá do inferno, lá do lugar de tormento, ele enxergava o seio de Abraão, porque os dois lugares estão na mesma região, a região dos mortos. Só que Deus colocou uma divisória assim e botou um arzinho condicionado do lado de cá, né? Para os santos da velha aliança. Um arzinho condicionado, coisa chique, né? Lá estavam Abraão, Isaac, Jacó, o Jó, o Davi. Estava todo mundo lá, irmãos. O espírito deles. E do outro lado, no mesmo lugar, sem ar condicionado, né? Os espíritos daqueles que morreram sem Deus, sem servir a Deus, sem buscar a Deus, sem esperança da salvação. Quando Jesus disse para o homem lá, ainda hoje estarás comigo, ele falava daquele lugar lá, onde estavam os espíritos dos mortos, da velha aliança, dos santos, já num estado de gozo, aguardando o quê? A expiação dos seus pecados. Aguardando que um cordeiro de Deus oferecesse o sacrifício que iria remover os pecados. Aí quando Jesus expiou, o ladrão também morreu lá, já morreu na esperança da vida eterna, porque Jesus fez uma promessa para ele. Ainda hoje você vai estar comigo lá no paraíso. Quando o ladrãozinho morreu, para onde foi o espírito dele? Lá para o seio de Abraão, junto com a tigrada lá da esperança. E Jesus, depois que morreu, onde é que ele foi? Foi sepultado, e o espírito dele? Não, irmão, primeiro ele desceu. Primeiro é para baixo, meu irmão. Primeiro ele foi buscar a chave. Diz lá, no apóstolo Pedro diz que ele desceu e pregou. Não é pregar de evangelizar, é pregar de proclamar. A palavra grega, inclusive, é kerusen. Não é evangelizem, é kerusen, que é proclamar. Ele foi lá e proclamou a vitória dele, a vitória do evangelho. Passou a mão no molho de chave. A Bíblia diz em Apocalipse que ele tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno, e passou pelo seio de Abraão. Então diz lá em Efésios que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí ele foi para o terceiro céu, onde está o trono de Deus, também chamado de paraíso pelos mais íntimos, né? Então, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Em qual paraíso, meu amigo? Veja o momento que Jesus disse isso. Ele não havia subido aos céus ainda. Facinho para quem estudou. Facinho. Alguém disse que o óbvio só é óbvio para o olho preparado, né? Não é? Então, para quem estuda é fácil, para quem não estuda é aquela luta. Em qualquer área, né, irmãos? Em qualquer área. Bom, eu estava dizendo o quê, irmãos? Que o sangue do animal cobria, mas não removia. Por quê? Porque não é o animal que pecou, é o homem. Então, o sangue do animal cobria provisoriamente o pecado do homem por causa da misericórdia de Deus. Deus abriu uma exceção à regra.
Misericórdia nada mais é do que exceção. Deus abriu uma exceção. Ele podia ter fulminado o Adão e Eva já ali, terminou o negócio. Mas a misericórdia dele falou alto. E ele permitiu que um animal derramasse sangue no lugar do sangue do homem. Até que chegou o tempo certo, né, irmãos? Mas antes de eu falar do tempo certo, eu quero falar a vocês que durante todo esse período, até que chegasse a plenitude dos tempos, até que Jesus viesse para cumprir, o sangue do animal se transformou num elemento proibido ao homem. Proibido de comer, proibido ao uso do homem, durante todo o período antes de Jesus derramar o sangue dele. Então o sangue era sagrado, não se comia o sangue. Por quê, meu Deus? Por quê? Porque antes de Jesus oferecer o sacrifício verdadeiro, o sangue do animal era um sacrifício provisório, um paliativo, e o sangue não podia ser comido, porque ele pertencia ao altar. Está entendendo? Mas e hoje? E hoje, o sangue do animal continua sagrado? Deus o livre e guarde. É claro que não, irmãos. Se você deixar de comer chouriço, porque você não gosta, tudo bem. Não gosto. Mas se você deixar de comer, dizer, não, é pecado, você está santificando aquilo que já voltou a ser um elemento comum da natureza. O sangue do animal foi santo, foi sagrado, até quando, irmãos? Até que Jesus derramou dele lá na cruz. A partir daquele momento, o sangue do animal voltou a ser um elemento comum da natureza. Se você gosta, bom proveito. Chouricinho, pimentadinho, assim, com salsinha. É uma maravilha, hein? Coisa boa. Agora, quem não gosta, não gosta. Mas não deixe de comer por questão religiosa, porque você vai estar cancelando, você vai estar tornando anátema o sangue derramado por Jesus lá na cruz. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Então, Gálatas 4:4. Irmãos, quem tiver uma observação a fazer, uma pergunta, um comentário, é só levantar a mão assim e fazer, irmão, viu? Eu estou achando que todo mundo está entendendo. Então eu vou tocando o barco. Aí na hora da prova você tira 0. A culpa não é minha, né? Gálatas 4:4. Achou? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção
de filhos. O que é isso, irmãos? Jesus cumpriu a lei para nós, irmãos, no nosso lugar, para nos dar o seu status de filho. Ó, Jesus cumpriu a lei de Moisés como homem, sem nenhum pecado, ó, ipsis literis. Ele cumpriu a lei para quem? Jesus cumpriu a lei para quem? Para ele mesmo? Ele tinha que provar alguma coisa para alguém? Não, ele cumpriu para nós. Com qual objetivo? Para nos dar o status dele de filho. Para dar para nós uma carteirinha, para nós também entrar. Carteirinha. Entrar lá no Santo dos Santos. Né? Aí você chega lá com aquela carona gordurosa tua. O anjo fala, o que você quer aqui, horroroso? Aí você puxa a carteirinha, né, do sangue de Jesus. Aí eu sou fulano. Oh, por favor. Jesus pagou o preço. Primeiro se fez homem, né, irmãos? Que eu acho de uma humilhação. Deus se fazer homem, né? E depois se sujeitar a uma morte dessa, que era a morte dos malditos, a pior forma de pena de morte que o Império Romano aplicava. Só para nos dar o status de filho que a gente havia perdido. Então, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Irmãos, Israel esperava, o mundo esperava. E um dia, eu queria estar lá com o meu celular para fazer uma foto, para gravar. Um dia, tinha um doido no deserto da Judéia, pregando o reino de Deus, um cara exótico. Cara meio passadão, assim. Vestido de pele de carneiro, comia gafanhoto. E é esse que está aí, gritando mesmo, irmão. Eles comem, isso aqui é uma iguaria lá no Oriente. O grilo, o gafanhoto, ó. Isso que é muito bom. Você gosta de Jair? Não? Temperadinho assim, na frigideira? Eu sei que tinha um desse, tinha um exótico, um pregador exótico, pregando lá às margens do Jordão, e ele era amoroso na palavra dele, né? Ele era carinhoso, ele pregava assim, ele dizia para o povo, raça de cobras venenosas, assim que ele se dirigia para os irmãos. Você vê que o pastor Miranda é bonzinho demais, né? Não chamei ninguém de cobra venenosa até hoje. Se arrependam, tal, pá, pá. E ele estava ali batizando as pessoas, preparando o caminho para Jesus chegar. O batismo de João Batista não era o batismo cristão. O batismo de João era um batismo que preparava a chegada de Jesus. Ele dizia que o reino de Deus está próximo. Né? De repente, um dia, o João Batista olhou no meio do povo assim e falou, olha quem chegou, olha quem chegou. Ele já era meio louco mesmo, né? Olha quem chegou, olha lá, ali, olha lá. E todo mundo olhando para trás. Ele falou, olha quem chegou, aquele ali, atrás do barbudo ali, ó, aquele lá. E ele disse, eis aí o quê? Quem que ele viu chegar? Eis o Cordeiro de Deus, irmãos, que tira o pecado do mundo. Porque todos os cordeiros que foram mortos, os animais, vaca, bezerro, milhões e milhões, não tiraram nenhum pecado de ninguém, só cobriram.
Mas agora ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora foi derramado o sangue do único sacrifício aceitável a Deus. A partir dali, o sangue dos animais, então, voltou a ser um elemento comum na natureza. Quem quer comer, come, não quer comer, não come. Mas você nunca pode dizer mais: pode comer o sangue, que é pecado. Não pode destroncar o frango, tem que cortar. Para com esse papo de catolicismo da Idade Média. Vamos parar com isso. Não. O sangue já foi santo. O sangue já foi proibido ao uso do homem um dia. Por quê? Quem entendeu? Quem entendeu? Porque o sangue era dado sobre o altar para cobrir o pecado do homem. Agora não. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, 10, 25. Paulo aqui está falando da liberdade com relação à comida, à bebida, essas coisas. Ele está falando sobre isso. Eu não vou ler tudo. Eu vou ler apenas o versículo 25. Eu falei 10? Tá. 10, 25. Então está aí, ó. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Consciência religiosa, né? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Quer dizer, tudo é de Deus. Esse grilo que está cantando aqui. Se eu voltar sexta-feira e ele estiver cantando ainda, eu vou comer ele na frigideira. Vou assar ele. Tem azeite lá em casa. Você traz orégano? Irmãos, o que você não pode comer? Eu vou dizer para você o que você não pode comer. O que o teu estômago não digere. Eu não te aconselho comer. O que te faz mal. Isso vai dizer aqui, ó. No 27 diz assim, ó, no 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir... eu vou falar uma coisa para você. Se um incrédulo te convidar para comer na casa dele e você achar que não tem cacife para ir lá, então é melhor não ir. Do que ir lá ficar fazendo feio. Com mentira, com desculpa amarela. Falsidade. Paulo diz assim: se um incrédulo te convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Agora olha só o 28, ó. Porém, lá na casa do incrédulo, tá? A turma está lá no chouriço e come de tudo que tiver, põe lá. Porém, se alguém vos disser, lá no banquete do incrédulo, isso aí que você está comendo é coisa sacrificada a ídolo. Aí você não deve comer.
por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Quer dizer, eu não posso ser julgado na minha liberdade pela consciência alheia. Mas se continuar a leitura, se eu participo com ações de graças, por que eu hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Digam glória a Deus. Agora, o que acontece? Eu estou num lugar, alguém do meu lado fala, ai rapaz, isso aí até é gostoso, mas foi sacrificado para o ídolo. Eu não devo comer por causa de mim? Não. Por causa dele, porque senão eu vou escandalizar ele, que é fraco na fé. Você sabe definir um fraco na fé para mim? Quem é o fraco na fé? Quem que sabe? Como é que você define um fraco na fé? Quem é o fraco na fé? Vocês têm que ler bastante isso aqui, irmãos. Essas palavras que falam de comida, de bebida, de coisa aqui. O fraco na fé é o excessivamente criterioso. O que eu preguei de domingo? O que eu preguei domingo? O que eu preguei domingo? Miqueias 6, de 6 a 8. Entendendo a piedade, não foi? Quando Miqueias, Deus usa Miqueias para dizer assim: que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Com que me apresentarei ao Senhor? Virei a Ele com bezerros de 1 ano, darei a Ele milhares de ribeiros de azeite, o meu primogênito pelo pecado da minha alma? Não. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que Ele pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Mas tem uma turma que gosta dos 613 ordenanças. Não tem? A turma que adora, eu quero bastante ordenança. Você é o fraco na fé. De 10 mandamentos, os judeus criaram 613 ordenanças. Que daí o salmista reduziu para 11, lembra? Isaías reduziu para 6, e aqui em Miqueias virou 3. Quem é o fraco na fé, irmãos? É o excessivamente criterioso. Cuidado com isso, hein? Seja criterioso, seja criteriosa, mas não excessivamente. Porque senão, quando a gente se excede nos critérios, a gente começa a criar mandamentos. E quando você cria um mandamento, você vai ter que prestar contas a Deus de que jeito? Cuidado, muito cuidado. Digo amém. Coma de tudo que se vende no açougue, dizia o apóstolo Paulo. Por que ele falava isso? Porque o sangue já tinha perdido o seu caráter sagrado. Pronto. Pode comer, vende lá no açougue, vende lá no mercado. Pode comer. Porque a terra é do Senhor e a sua plenitude. Por que eu não como esse vaso aqui? Porque eu não vou conseguir digerir. Mas ele tem uma aparência boa, não tem? Deus fez esse vaso aqui.
Se eu pudesse comer e o meu estômago digerir, problema nenhum. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vocês estão entendendo ou não? Está dando para entender? Glória a Deus. Só mais uma coisinha aqui, daí nós já para descansar mais uma semana. Que dureza, hein? Dureza. Ok. Israel esperava, o mundo esperava, até um dia que João Batista pregava e batizava em algum lugar da Palestina, às margens do Jordão. Ele parou de batizar, olhou entre a multidão e disse: olha ali, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está escrito aonde? João 1:29. João 1:29. Ok, o Cordeiro que foi para o sacrifício. O Cordeiro de Deus, sem nenhum pecado. O próprio Deus que virou homem. Quem matou Jesus, irmãos? Quem matou Jesus? Hã? O homem. Mas o homem quem? Quem que matou Jesus? Você, cafajeste. O Hélio está dizendo que é ele mesmo que matou Jesus. Irmãos, quem foi que matou Jesus? O Império Romano? A nação de Israel? O Sinédrio? Não. João 10, versículo 11. Ninguém matou Jesus. Sabe por que ninguém matou Jesus? Porque ninguém conseguiria matar ele. Ninguém conseguiria matar ele. Ele falou um dia para os discípulos lá no Jardim do Éden, quando Pedro deu uma espadada na orelha do servo lá do sacerdote, Jesus falou: Pedro, guarda a tua espada. Você acha que se eu quisesse, eu não pediria ao Pai e Ele enviaria 12 legiões de anjos para me proteger? 12 legiões. 12 vezes 6 mil dá quanto? 72 mil anjos. De prontidão lá, só esperando Jesus fazer assim, ó. Ó. Vem porque eu cansei. E você ia ficar mais bem passado do que o espetinho do Leandro. Ninguém matou Jesus. De vez em quando a gente ouve hino, cântico, eu pouco ouço, né? Mas o catolicismo tem muita dó de Jesus, né? Porque mataram Jesus. Tem a festa do Senhor morto e dá-lhe festejar aquele troço que nunca... O cara não está morto mais, faz ó. Ele passou pela cruz, meu Deus do céu. Como é duro certas pessoas entenderem as coisas, né? Fazer a festa de quem já ressuscitou. Na cruz Jesus ficou poucas horas, né? Mas ninguém matou ele, né? Capítulo 10, versículo 11. De João. Eu sou o bom pastor. O bom pastor faz o quê? Dá. Todo mundo fala dá. Mais forte, dá. Então, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Olha o versículo 18. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Jesus está falando da vida dele. Ninguém a tira de mim. Eu espontaneamente a dou e torno a tomá-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Então ninguém matou Jesus. Ele deu a sua vida por nós. Digam glória a Deus, irmãos. É por isso que está escrito em Mateus 27:46, que ele foi abandonado lá na cruz. Você vai entender isso agora. Eu espero para nunca mais você esquecer, tá bom? Mateus 27:46. Por que Jesus foi abandonado lá na cruz? Ele pregado lá, irmãos. De repente ele deu um grito. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Pouca gente entende isso. Por que o Pai desamparou Jesus na cruz? Num determinado momento, Jesus sentiu assim, ó, ficou vazio. Num determinado momento, ele se sentiu sozinho. Apenas o homem Jesus lá na cruz. Ele se sentiu desamparado. Aquele conforto do Espírito Santo, aquela presença de Deus, Pai, na vida dele, sumiu. De repente ele ficou sozinho. Por quê, irmãos? Porque ele era o cordeiro que devia morrer pelos nossos pecados. Cordeiro não tem ajuda de ninguém. Está entendendo? Cordeiro, o sacerdote corta a garganta dele, derrama o sangue dele ali, tal. O cordeiro tem que passar por aquilo sozinho. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e como tal, ele não poderia ser assistido lá na cruz. Nenhum conforto, nenhuma consolação, nenhum apoio espiritual. Ele ficou lá como se ele fosse um ímpio. E ele bradou: Pai, por que me desamparaste? E a razão, irmãos, é essa. É que ele é o Cordeiro de Deus que deveria morrer. Ele deveria tornar-se o maior de todos os pecadores. Quem é o maior pecador do mundo? Jesus. Por quê? Porque ele tomou para si todos os... Olha lá para terminar hoje, João 9:31. João 9:31. Sabemos que Deus não ouve ou não atende a pecadores. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Por que Jesus disse: Pai, por que me desamparaste? Porque Deus não ouve a pecadores. E Jesus transformou-se no que lá na cruz? Um pecador. Num maldito. Lá em Deuteronômio diz que maldito é aquele que morre a morte no madeiro. Por isso ele diz: por que me desamparaste? Porque ali ele se transformou num pecador. E aqui está escrito que Deus não ouve
a pecadores. Por um momento lá na cruz, irmãos, Jesus ficou sozinho. E ele expiou o nosso pecado sozinho. O homem, o ser humano ali em cima, tomando sobre si o pecado de toda a humanidade e dando para nós a sua justiça, para que tenhamos acesso ao trono de Deus. Você precisa entender isso. Você entendeu? Jesus fez isso. Primeiro, viveu uma vida sem pecado, atendendo às altíssimas exigências da justiça e do padrão de santidade de Deus, e então, como Cordeiro imaculado, ofereceu-se, uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18. Como é que diz aí em 1 Pedro 3,18? Leia lá, o irmão Campos. Amém, irmãos? Digam todos glória a Deus, irmãos. Nós vamos parar por aqui, porque são 2 minutos para as 10. Terça que vem a gente termina, provavelmente, esse raciocínio. Nós estamos estudando sobre o que mesmo? O trono da graça. Amém? Nós estamos aprendendo o que aqui? Que o trono de Deus é um lugar de morte. É uma visão de morte e destruição para o homem pecador. No entanto, na sua misericórdia, Ele nos preparou acesso ao trono da graça. Pelo sangue de Jesus. Amém? Nenhuma dúvida? Tudo certinho até aqui? Bem facinho, né? Assim. Vamos ficar em pé?